Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 4. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração essa tarde. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita servo. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. João no capítulo 4, a partir do versículo 4, acompanha comigo aí. Vamos ler a partir do 3, João 4, 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E no 4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Diga comigo, fonte. Tá fraco, diga fonte. Isso, para botar o glória para fora. Era isso quase a hora sexta. No 7 diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-lhe de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, pois, judeus, me pede de beber, que sou samaritana? No 10 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que lhe diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse então a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água e o poço, diga comigo, poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Curva a tua cabeça. Pai, essa é a tua igreja, essa é a tua palavra, e eis aqui o teu servo, que nessa noite o teu Espírito possa falar conosco, aliás, continuar falando, porque eu já senti a tua presença no meio dos louvores. Tu és o Deus que habita no meio dos louvores, e eu quero já te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Quero te agradecer pelo livramento, Pai. Como foi difícil chegar aqui hoje, estava a estrada fechada, mas o Senhor é o Deus que abre caminhos. Amém? Coloca a Bíblia no teu colo e dá uma salva de palmas para essa palavra. Aleluia. Esse é um texto muito conhecido. Existem agora algumas músicas, alguns louvores que estão falando muito desse texto. Mas a Bíblia, ela é tão rica que uma vírgula gera uma grande mensagem, uma pregação. Uma coisa me chamou a atenção nesse texto que a gente acabou de ler, porque parece um pouco controverso, porque a Bíblia e Jesus falam de fonte, mas quando ele pede água à mulher de beber, a mulher diz para ele: o poço é fundo e tu não tem como tirar.
E eu comecei a perguntar ao nosso amigo Espírito Santo acerca da fonte que a Bíblia fala. E não é uma contradição a mulher falar de poço. Mas o fato é que havia algo em comum, e esse algo em comum chamava-se água. Parecia que todo o foco estava para a água. Vai me dar água ou não vai me dar água? E se você pesquisar, você consegue tirar tanto água da fonte quanto do poço. E eu não sei você, mas eu acho que se a gente beber, vai ter gosto de... Jesus não poderia passar por aquele lugar. Jesus não poderia passar pelaquela cidade. Mas ele decidiu ir àquela cidade, porque naquela cidade, em uma fonte, que a mulher chama de poço, ele queria encontrar com aquela mulher. Pois bem, Jesus chama os seus discípulos e começa a caminhada. E eu começo a imaginar, eu gosto de viajar nesses detalhes porque eu começo a imaginar Jesus indo em direção a Galiléia, e quando chega em determinado lugar, ele decide não mais dar a volta. Para você entender, imagine que eu precise ir no portão. Samaria está aí no meio, a Galiléia é o portão. Como eles não se davam bem, não se comunicavam, eles davam a volta. Eu sairia por aqui pelo gabinete do pastor, não passaria por vocês, porque não nos comunicamos, e daria a volta. Mas Jesus decide ir àquele lugar que ninguém queria ir. Jesus decide encontrar com alguém que ninguém queria encontrar, e com alguém que não queria ser encontrado. Porque aquela mulher, como você leu comigo, ela vai ao poço, segundo ela, poço, na hora sexta, que no relógio dos judeus daria uma média de meio-dia, 11h30, meio-dia. Então você imagina, tá calor aí? Você imagina então essa mulher escolher uma hora maravilhosa dessas para ir a um poço num deserto, num lugar desértico. Então ela decide ir a um poço buscar água ao meio-dia. E aí você já começa a entender que parece meio louco isso, mas não é. É porque na verdade essa mulher, ela tinha um poço. Na verdade, essa vida estava à procura de um poço. A única coisa que ela conhecia era o poço dela, pastor Cristiano. A única coisa que essa mulher olhava à sua volta era o poço que ela vivia. Então Jesus decide levar fonte para ela. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria: fonte ou poço? Porque ao tempo todo ela, dialogando com ele, ela fala de poço. É o meu poço. Ela chega a discutir com ele: por acaso você é maior do que quem nos deu esse poço? Às vezes a gente está tão acostumado com o nosso poço que a gente esquece de olhar por alto. E a diferença entre fonte e poço é que para eu pegar água do poço, eu olho para baixo. Mas para buscar água da fonte, eu olho para cima. A diferença é que nós estamos nos acostumando com os nossos poços, e estamos deixando a fonte muitas das vezes de lado.
São os problemas. Que poço é esse, pastor Alain? São os problemas do nosso dia a dia, que estão nos levando para os nossos poços de depressão, que estão levando para os nossos poços dentro dos nossos quartos, que estão levando para os nossos poços, muitas vezes dentro da nossa igreja. Sim, há poços dentro da igreja, há poços que precisam ser alcançados pela fonte. Veja, a água é a mesma, a diferença é aonde buscá-la. A diferença, aleluia, é que para buscar a água no poço eu preciso de um objeto, mas para buscar água da fonte eu preciso adorar, eu preciso levantar a minha mão, eu preciso dizer: Senhor, Tu és a fonte. Para buscar o poço é só continuar se fazendo de coitado. Para buscar o poço é só rejeitar a ajuda do teu irmão. Para buscar o poço é só rejeitar a ajuda de Jesus, como ela estava fazendo. Como pode tu, judeu, vir pedir água a mim? Às vezes nós estamos no poço e ainda assim temos orgulho. Às vezes nós estamos vivendo os nossos poços, mas ainda assim estamos de nariz em pé. Deixa eu orar por você. Não preciso não. Você quer vir aqui na frente? Hoje não. Me deixa com o meu poço. Tem poços dentro da igreja, mas poços, o histórico desses poços que Jacó furou, aleluia, meu Deus, é um histórico de entulhamento, pastor. Todas as vezes que ele furava um poço, os inimigos entulhavam. Você está entendendo? Enquanto o poço estiver aberto, o inimigo vai jogar entulho. Você não presta, você não pode, você não canta, o teu negócio não vai para frente, o teu casamento vai. Mas eu furei um poço, mas não sai água, só tem entulho. É porque com a graça os poços acabaram. Agora eu busco água na fonte. Quando Jesus começa a conversar com ela, ele começa a falar: ah, tá, então quer dizer que você tem um poço. Escuta isso. Então você tem um poço. Tá, faz um favor para mim. Olha como é que Jesus é cirúrgico quando Ele olha para mim e para a tua vida. Faz um favor para mim. Ele está olhando cada poço aqui nessa noite, inclusive o meu. Inclusive o meu. Mas o poço dela, ele cirurgicamente, pastor, diz assim para ela: me traz a tua família. Me traz o teu marido. Que ele tá, você está entendendo isso? Me traz o teu marido. Ele foi lá dentro, escuta isso. Ela disse que ele não tinha caçamba para buscar água, mas ele já estava lá no fundo do poço, olhando o poço dela. E ele olha para ela e diz assim: eu estou vendo no seu poço aqui, me traz o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Aí ele foi lá de novo no poço dela, virou a página do poço dela e falou assim: é verdade, bem disseste, não tem marido. Olha lá, não tem marido. O que você já teve vários, e o que você tem hoje não é seu. E aí? Agora ele está olhando para o poço daquela mulher. Eu queria que você viajasse nessa mensagem comigo. Essa mensagem não é para você pular, para você saltar. Essa mensagem é para você refletir. Porque cada um de nós temos um, e a água sempre vai ser servida. Mas aonde eu estou buscando essa água?
Eu venho aqui para quê? Eu venho aqui por causa do meu poço, ou eu venho aqui por causa da água que jorra da fonte? Estamos consumindo o culto. Alguma vez você já saiu do culto e você se perguntou para alguém que foi contigo: o culto hoje foi bom? E aí você fica discutindo um com o outro assim: não, hoje não foi muito bom, porque aquele pregador, ou porque aquele ministério, ou porque aquela pessoa. Quem decide se o culto foi bom ou não é Ele, porque o culto é a Ele. Se você veio aqui para ver um pastor, você veio buscar um poço. Se você veio aqui para ver uma igreja, você veio atrás de um poço. Se você veio aqui atrás da vitória, você veio atrás de um poço. Se você veio aqui, sim, atrás de resolver os seus problemas, sim, você veio atrás de um poço. Pastor, que é isso? Você está brigando comigo? Não! Eu estou dizendo para você que nós estamos acostumando a consumir a igreja, a consumir culto, ao invés de cultuar. E o que Jesus estava ensinando a essa mulher é: mulher, dá-me de beber, ou seja, parte de você para mim, porque eu sou o mesmo. Aleluia! Eu não mudo. Oh, aleluia! Mas pastor, por que a gente não vê mais o paralítico andando? Pastor, quanto tempo que eu não vejo mais alguém sendo batizado no Espírito Santo? Jesus, será que a fonte virou poço? Ou fomos nós que acostumamos a consumir culto? Escute o que essa mulher ensina. Escute o que a vida dessa mulher ensina para cada um de nós nos nossos poços da vida. Preste atenção. Se você parasse de olhar para o teu poço e você começasse a olhar para a fonte, parece a mesma coisa, né? Vamos lá hoje porque hoje tem isso, vamos lá hoje porque a campanha daquilo. Você está entendendo o que Deus está falando para você hoje? Vamos lá hoje porque aquele pregador é de nome, mas ele não vai pregar a mesma palavra. Não é a Bíblia, achando que estamos tirando onda com a fonte, mas não. A fonte está aqui nessa noite e ela veio, aleluia, para jorrar nos nossos poços. E quando eu digo poços nossos, é porque eu também tenho. Nós somos convidados todos os dias de manhã, todo dia de manhã quando você acorda, está na porta do seu quarto um poço. E aí você decide o que você faz. Ou você entulha ele com oração e olha para a fonte, ou você, aleluia, diz: é assim mesmo, minha vida é assim mesmo. O meu chefe me persegue, eu já sei, vai ser, aleluia, vai ser um ritual de sempre. Eu saio aqui, o ônibus está cheio, aí eu vou ser imprensado, aí o meu pagamento já caiu na conta e já foi embora. Esses são os nossos poços. Traga para mim o teu marido. Não tenho marido. É bem, você disse, você não tem. Escute uma coisa, você sabe por que essa mulher vai ao poço ao meio-dia com o sol quente? Porque a Bíblia não afirma, e eu não vou afirmar, mas provavelmente essa mulher era vista como prostituta. Ela tinha vários homens, e Jesus diz isso para ela. Escuta isso, olha o poço que essa mulher se meteu. E aí você pode dizer assim: ah, mas isso é uma escolha dela. Não. Nós estamos falando de uma época diferente. Nós estamos falando de uma época em que, de um povo, aleluia, de uma cultura em que a mulher não pode trabalhar. E quando ela perde o seu marido, a única forma dela ganhar dinheiro é se prostituindo. Então nós estamos falando de um poço que foi empurrado pelas circunstâncias da vida. E muitas das vezes acontece isso conosco. Mas nessa noite o Senhor decidiu passar por Samaria. Diga comigo: Samaria é aqui.
Está fraco, diga comigo, Samaria é aqui. Isso, Samaria é aqui. Ele não mais vai desviar, porque eu vou chamar a atenção dele. Oh, aleluia, ele não vai passar por outro caminho, porque ele vai ter prazer em passar, não no meu poço, mas na minha fonte. Você está entendendo? Diga glória a Deus. O Espírito Santo está falando conosco. Enquanto a gente ficar olhando para os nossos poços, teremos dificuldade de glorificar em meio às lutas. E aí a gente fica falando, eu sei em quem tenho crido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e anda pela rua chutando pedrinha, dizendo, ó vida, ó céus. Só os mais antigos entenderão. Ó vida, ó céus. E hoje? Hoje tem culto. E como que você vai sair de lá? Aí o pastor vai lá, aí ele lê a palavra, aí o ministério de louvor, uma bênção, eles são afinadinhos, eles cantam. E como que você sai? Eu saio com o meu poço. A fonte passa e você volta com o seu poço. E o Espírito Santo está mandando eu dizer para você, a fonte de água viva está nesse lugar, nessa noite. Mas o que eu faço agora, pastor? Escuta isso, para a gente fechar. Escuta isso. Aleluia. Nós estamos falando de uma mulher que vai ao meio-dia num sol quente para se esconder da sociedade. Os vizinhos não gostavam daquela mulher. Se eu fizesse uma enquete aqui, eu ia perguntar para vocês, mulheres, você se sentiria à vontade com uma vizinha que pega o marido de todo mundo? É óbvio que não. Então presta bem atenção na figura que Jesus escolheu para se encontrar. Presta bem atenção no poço que Jesus escolheu para se meter. Presta bem atenção. Não, eu não estou falando mal dessa mulher, porque talvez o meu poço ainda era pior do que o dela antes de Jesus me encontrar. E eu não sei em que poço você estava quando Ele te encontrou, mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa mulher tinha vergonha de ir buscar, pastor, água na hora da fresquinho, porque quando ela chegava perto das outras mulheres, e buscar água no poço é um atributo das mulheres. Então você imagina um monte de mulheres num poço, mulheres de família, num poço, e chega uma mulher que pega o marido de todo mundo. Então ela escolhe ir num lugar, num horário que ninguém vai. Eu quero dizer para você que essa mulher estava no poço do poço. Ela tinha um grande problema, amém? Mas agora está a chave para a gente terminar e para a gente ir embora para casa. Ela conversa com Jesus e Jesus fala assim, em outras palavras, eu sei tudo que você está vivendo. Eu tenho ido no seu quarto e visto você chorando. As palavras que têm magoado o teu coração, aleluia, eu estou ouvindo todas elas. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que está difícil de suportar, eu sei de tudo isso, mas eu preciso de uma decisão. E quando a gente prega assim, dá a impressão que Jesus, como que num milagre, porque Ele fazia milagre, você concorda, amém? Presta atenção no milagre que Jesus faz na vida dessa mulher, escuta isso, só para você ir embora pensando nessa palavra, só para você ir embora pensando nessa palavra. Jesus diz para ela como é que era o poço dela.
ela olha e diz assim: eu vejo que tu é profeta. Por acaso você é o Messias? Quando a fonte se revela, você conhece. Quando é Ele que está falando, você sabe que é Ele. Quando é Ele que está chamando, você sabe que é Ele. Quando é o Espírito dele que está, aleluia, eu não digo incomodando, porque a gente tem essa mania de dizer: o Espírito Santo me incomodou. Não, o Espírito Santo incomoda o pecado. O Espírito Santo me impeliu, aleluia, a vir aqui nesse lugar, ouvir essa mensagem hoje. Mas escuta isso: Jesus não resolveu o problema daquela mulher. Às vezes a gente quer vir à igreja para Jesus resolver o nosso problema. Aliás, às vezes não, na maioria das vezes a gente quer vir à igreja para Jesus resolver o nosso problema. Na verdade, a igreja está cheia de pessoas, as igrejas estão cheias de pessoas esperando que Jesus resolva os problemas delas. Mas Jesus, sinto muito, Ele não veio resolver o seu problema. Ele não veio dar o que você quer. E eu não vou dizer isso para você glorificar e para você saltar. Não. Porque Ele não veio dar a você o que você busca. Ele veio dar o que você precisa. Você entende isso? Então preste bem atenção. Eu chego diante dele podre, fedendo, pecaminoso, começo a conversar com ele, ele esquadrinha a minha alma e diz assim: cara, tu tá ruim mesmo, olha o lugar que tu tá andando, moleque, presta atenção, olha com quem você tá andando, cara, presta atenção, eu estou vendo, mas tu vai lá onde eu me meto? Vou, porque eu te amo. Eu vou no seu poço sim, porque eu amo você. Eu conheço os teus poços. Aleluia. Escuta que coisa linda. Essa mulher vai rejeitada e decide voltar à cidade. Se a gente estivesse fazendo uma campanha aqui para a vida dessa mulher, todo mundo ia ficar de pé, ia estender a mão para a vida dessa mulher aqui, ia dizer assim: Senhor, restaura o casamento dela. Não é assim que a gente ia orar? Concorda comigo? Amém? Senhor, restaura o casamento dela. Senhor, dá a ela uma família. Não é isso que a gente ia orar para ela? Jesus não fez nada disso. Jesus ainda parece que queria tirar o que ela tinha, pastor. Presta atenção. Aquela mulher olha e diz: eu vejo que tu é profeta. És tu mesmo. É você que está aqui nessa noite mesmo. É você que está usando esse pastor mesmo para a minha vida. Sou eu que falo contigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sou eu que estou olhando o seu poço, sim. Agora, para a gente fechar, olha que coisa linda. Essa mulher se levanta. Esquece a água, porque a Bíblia nem fala que Jesus bebeu água nenhuma. Você entende isso? Porque não é o que você vem buscar, é o que Ele tem para te dar. Você entende isso? Não é o que você está passando, é o que Ele vai fazer você passar. Você está entendendo isso? Saulo perseguia os cristãos, e quando ele encontra Jesus, ele cai no meio do caminho e manda um profeta ir lá curar ele. E o profeta diz: eu não vou, porque ele mata e persegue cristão. E o Senhor, através do Espírito, diz para o profeta assim: vai lá que eu vou te mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Você está entendendo? Você vem com uma coisa, mas ele te dá outra. Você veio com sofrimento, me perdoa, ele vai te dar trabalho. Você veio com perseguição, me perdoa, ele vai te dar pessoas para você orar. Você veio doente, me perdoa, ele vai te dar pessoas para você visitar no hospital.
Você está entendendo isso? Não é como você vem, é como você decide ir quando encontra com a fonte. Pega o poço e volta para casa, ou olha para a fonte e diz: dá-me de beber dessa água, porque, escuta isso, eu não quero mais voltar ao poço. Eu não quero mais voltar ao poço. Me dá dessa água que tu tem, porque eu não quero voltar para o meu poço. Satanás fica oferecendo, aleluia, o tempo todo para nós. Assim como ele fez com Jesus. Ele teve fome depois de jejuar, pastor. E Satanás, olha, tá vendo? Tem essas pedras aqui, ó. Volta para o poço. Tá entendendo? Tem essas pedras aqui, ó. Transforma em pão. E Jesus fala: nem só de pão vive o homem. Mas sabe de que vive? Da palavra que sai da boca de Deus. Tem duas ofertas para você hoje. Você volta para o poço, ou você toca na fonte. Essa oferta é diária. Quem já viu aquele desenho? Tem até, fala muito, o desenho do Pica-Pau, né? Fica um diabinho de um lado, dizendo para ele: faz errado. Hã? E do outro lado o anjinho fala: não faz isso, né? O poço está do seu lado, dizendo: vem. E a fonte está aqui nessa noite dizendo: se você beber da água que eu lhe der, você não vai tornar a ter sede. Aleluia. Por quê? Por quê? Escuta isso. Por quê? Porque quando você tiver vontade de beber água, você não vai voltar para o poço. Você vai buscar na... Você está entendendo isso? Para eu pegar a água do poço, eu tenho que arriar, eu tenho que abaixar, eu tenho que me humilhar. Você está entendendo? Mas para pegar a água da fonte, aleluia, eu adoro, eu lergo as minhas mãos, eu venho para um lugar como esse, numa quinta-feira, enquanto tem uma comunidade sem poder sair de dentro de casa, para ir nas igrejas. Você está aqui adorando, e a fonte veio receber água de você. Para fechar, aquela mulher que tinha um grande problema no seu casamento, agora volta para o mesmo lugar aonde a perseguiam, volta para o mesmo lugar aonde diziam que ela era uma prostituta, e começa a dizer: ei, mulher, sai daqui, você é impura, eu não posso encostar em você. Tudo bem, eu só quero te dizer uma coisa: eu encontrei a salvação, e ela vem dos judeus. Ei, você pode não querer encostar em mim, você pode, aleluia, mas você roubou o meu marido. Não, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de marido, eu estou falando do noivo. Eu estou falando do noivo, eu estou falando do noivo. Ele vem buscar a sua igreja. Então, se agora o seu grande problema é o seu casamento, eu quero te dizer uma coisa: esse é o seu grande poço, mas a grande fonte está dizendo para você: volta e continua pregando a minha palavra, porque enquanto você derrama a fonte, eu entulho poços. Enquanto você fala da fonte, eu entulho poços. Pastor, mas e a minha família? Jesus não estava preocupado, aleluia, naquele momento com ela. Ele estava dizendo assim: à medida que todo mundo vê que você está levando eles a mim, quem está ao seu entorno começa a acreditar em você. Você está entendendo? Quando eu me converti, eu tocava na noite, vivia bêbado.
E quando eu passava na rua, eu escutava o burburinho. Ali vai o cachaceiro para a igreja. Você entende isso? Mas eu não estava preocupado com o poço, porque ele já tinha me tirado do poço. Eu só sabia de uma coisa, e sei, eu estou fazendo 24 anos de ministério, e sei que eu não posso voltar para o poço. Eu conheço os meus poços. Eu sei exatamente aonde Satanás me quer. Ele me quer em cima dos palcos de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, adorando a Ele, num dia como esse, como um carnaval. Eu sei aonde são meus poços. Você sabe onde são os seus, não sabe? Levanta a sua mão e diga: eu sei onde são os meus poços. Você sabe, mas você não vai voltar para eles. Você não vai voltar para eles. Todo dia tem um convite para você voltar para um deles. São vários. Se você ver o diálogo deles dois, você vai ver que ela diz que Jacó furou vários poços, e é verdade. Existem vários poços. Apesar de Jesus estar falando de um poço que era a família dela, existem vários poços, mas só existe uma fonte. Você escolhe, você vai por quantidade ou por qualidade. Se você quiser, tem um monte de poço, mas a fonte está aqui nessa noite. E ela está dizendo para mim e para você: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais tornará a ter sede. Vamos ficar de pé. Aleluia.